Bom dia. Bom dia. Nossa live hoje é sobre fornecimento de medicamentos pela administração pública e os princípios da moralidade e da. Gente, eu tava procurando o Instagram do Zé Renato aqui, ainda bem que ele me achou rapidinho. Eu tava assim, ai meu Deus, como é que é o Instagram do Zé Renato? Ainda bem que ele foi extremamente eficiente, me achou rapidinho. Eu vou arrumar o brilho do meu telefone. Que tá um pouco escuro, agora tá melhorando. Então ele já pediu para entrar, eu tô guardando o Zé Renato entrar para a gente falar sobre fornecimento de medicamentos pela administração pública, os princípios da moralidade e da eficiência. Está escrito aqui, ó, aguardando José Renato. Parece que ele está entrando. Não sei como está a conexão. Denise, bom dia. Zé Renato entrou. Gabriel entrou. Eu já autorizei, Zé. Eu já autorizei, mas parece que na conexão não autorizou, não. Assim, não sei se é a conexão. Eu já dei um ok, agora você vai entrar. Eu já tinha autorizado. Tudo bem? Tá, tudo jóia. E você, tá me ouvindo bem? Perfeitamente, está me escutando bem? Tô. Excelente. Zé, eu costumo falar muito alto nas lives. Qualquer coisa você me dá um sinal, fala Chile, abaixa um pouco. Eu não sei se é porque eu não tô de fone, aí, e essa interação virtual é assim, tem hora que eu tô falando numa banca, por exemplo, eu fico completamente sem saber se as pessoas estão me ouvindo, porque fica aquele silêncio, né? Quando você está no auditório ao vivo, você vê a carinha das pessoas, a reação, o barulho. Agora eu na banca, nos eventos, no Zoom, gente, Zé, tem hora que eu tô falando, eu falo, gente, eu tô sozinha nesse lugar. Aí parece que a sensação de solidão, de estar sozinha, parece que você aumenta a voz para ver Para te se tem ouvir. uma resposta, uma reação, sei lá. Enfim, nessas adaptações, nesses tempos desafiantes, aqui estamos nós, José Renato Rezende, advogado, mestre pela UF, bacharel em Direito pela UF também, foi meu aluno, tive o prazer de tê-lo na sala de aula, faz pesquisas sobre direito à saúde e direito à liberdade religiosa. Dois temas assim tão pungentes nessa realidade nossa agora. Porque se você pensar, Zé, a saúde está diretamente relacionada à fé, muitas vezes. Não estou nem dizendo só fé religiosa, mas existem estudos científicos que comprovam que a crença em alguma filosofia, alguma religião, são fatores determinantes da melhora e da cura dos pacientes. Os médicos agora estão se abrindo para isso. Não só os médicos, mas os diversos profissionais da saúde e de outras áreas também. Nós temos, tanto é que nós temos a portaria do Ministério da Saúde que acolhe as práticas integrativas no SUS. Acho que é a portaria 702, eu não sei se eu lembro o número. Inclusive, acolhe o reiki, a cromoterapia, a constelação familiar. E às vezes eu ouço assim, ah, gente, eu não vou em constelação porque eu não acredito. Sabe qual que é a minha resposta, Zé?
com todo respeito a cada um, porque cada um tem a liberdade de fazer as escolhas para a própria vida, eu falo assim, eu também não acredito em árvore, não. Eu estou em dúvida se árvore existe, se chuva existe. Mas é no sentido de que algumas dinâmicas, algumas terapias, algumas realidades, para mim, são tão concretas. E se eu falar que eu não acredito, por exemplo, em reiki, o calor, a mão esquenta, né? Existe reação, fenômeno físico. A mão esquenta, o calor movimenta. Então Shirley, não tenho mais essa possibilidade de não me render a algumas realidades. Mas aí cada um é que está no seu caminho, na sua trajetória e tá tudo certo. Né? Zé, esse negócio aqui no final é muito chique, né? Aí eu quero que você explique um pouquinho sobre isso. Você é coder da Oxford Covid-19 Government Response Tracker. O que é isso? Sem nem repetir em inglês, mas é um projeto, é um projeto que a gente está desenvolvendo, vários pesquisadores, estudantes brasileiros, junto à Universidade de Oxford, representando o Brasil, que é uma pesquisa de políticas públicas e da legislação no Brasil para conter, controlar, evitar a pandemia de coronavírus. E estamos pesquisando quais medidas estão sendo tomadas e qual a relação das medidas ou da falta delas com o progresso ou com o recuo do coronavírus no Brasil. Não, excelente. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso ao longo da live, fica à vontade, tá? Bom, Posso eu fazer acho uma. que quem tá. Claro! É só, aproveitando o começo, né? Tem algumas pessoas aqui já. Agradecer imensamente a você pelo convite, minha querida professora Shirley, que eu conheci lá no começo da faculdade, na disciplina de metodologia, no contexto das manifestações de 2013, foi uma época para mim muito impactante, estava acontecendo muita coisa, e depois voltou a me dar aula no final da faculdade de Direito Administrativo, mas mais do que isso, acho que desde o começo da faculdade a gente construiu uma relação de carinho, amizade, fizemos várias coisas juntos, né? E hoje fiz o mestrado depois, terminei o mestrado e sempre que a gente pode, a gente conversa. Então, aqui hoje, fico honrado de estar ao seu lado, uma pessoa que eu gosto, que eu admiro, que me deixa à vontade, que acredita em mim e me faz acreditar em mim cada vez mais. E é, Eu aqui agradeço, né, Zé? Fala. cumprimentar as pessoas que estão assistindo, as que entraram, saíram, quem está aqui, quem vai chegar. Obrigado. Aos amigos. Maria Clara, minha namorada, tinha entrado ali. Queria agradecer também. Moça mais linda do Brasil. Se tiver ainda, muito obrigado. O amor é lindo, Zé. Eu que agradeço. Essas lives são parte de uma iniciativa que eu tive nesse momento excepcional das AAR e da UFO, atividades acadêmicas remotas emergenciais. Quase falei excepcionais, mas também daria na mesma. Por quê? Porque já que eu vou lecionar a disciplina a partir da segunda etapa, que vai ser em outubro, eu quis movimentar essas discussões, essas conversas, e essa live, assim como as outras, vão para o YouTube. Eu abri um canal do YouTube e eu vou usar esse material para as atividades e o YouTube vai ficar disponível. Como a universidade é pública, o conhecimento tem função social, eu fico muito feliz se alguém me assistir, alguém que eu nunca vi, que eu nunca me mandar alguma pergunta, eu só posso agradecer, porque eu acho que você já ouviu isso de mim. O conhecimento tem uma função social e a universidade, para mim, o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão só existem, tem como fundamento, razão de ser, finalidade precípua a difusão e a aplicação desse conhecimento na sociedade, pela sociedade e para a sociedade. Se nós pensarmos que nós estamos numa universidade pública federal,
o nosso destinatário das nossas atuações é o povo brasileiro. E isso me enche de amor, orgulho, ao mesmo tempo, muita responsabilidade. E esse tema que você vai falar é muito interessante: medicamentos, saúde, conceito de saúde da OMS. O Léo entrou, a Dani entrou, se a gente ficar falando, a Stephanie entrou. Eu fico super feliz de ver essas pessoas queridas aqui conosco. Então, Zé, se você quiser começar, conceito de saúde da OMS, é um conceito super amplo, e aí você direciona e eu vou entrando na medida do possível, mas assim, o palco é seu, tá? Fica à vontade. Você tá no leme, eu tô do seu lado, tá bom? Sempre juntos, né? Sempre juntos. Vamos lá. Só gostaria de apresentar o tema, mais ou menos, e por que que eu pesquiso sobre isso, embora um advogado, alguém da área do direito, pesquisando sobre a saúde. A minha pesquisa de mestrado em direito foi sobre o direito à saúde, mais especificamente, oi Alex, direto da Bolívia, foi sobre o uso medicinal de derivados da maconha, dos canabinoides, com base no direito à saúde, no direito brasileiro. Que para mim é um tema pelo qual sou apaixonado, mas que me deparei o tempo todo, não teve como fugir disso, do fornecimento de medicamentos pelo Estado, que é um tema amplo e complexo, e que eu quis entender cada vez melhor, porque eu acho necessário estar presente em tudo. E acho super importante a gente estar aqui conversando com as pessoas, para o pessoal que é do direito e para o pessoal que é da saúde, acho legal entender, e principalmente para quem não é de nenhuma dessas áreas, porque são temas que afetam todos nós, todo mundo, acredito, é, quer gozar de um bom estado de saúde e precisou, vai precisar, ou tem alguém próximo que necessita de cuidados de saúde. Uh, a Shirley perguntou sobre o conceito de saúde, é uma discussão que eu gosto, porque vem desde a Idade Antiga, quando Aristóteles e Platão, né, acreditavam que saúde era a ginástica dietética, era comer bem e fazer exercício. Uh, não tão diferente de hoje, né? E da Idade Média Sim. para frente, foi se entendendo que saúde era a ausência de doenças. Uma pessoa saudável é quem não tinha nenhuma doença. Conceito problemático, negativo, né? Nega para conceituar. E aí, já na crítica desse conceito, veio a fundação da OMS, em 46, cuja constituição já traz que saúde é um completo estado de bem-estar físico, mental, psicológico, e outro conceito bastante criticado, porque como é possível nesse mundo, quem em 2020 no Brasil consegue se encontrar num completo estado de bem-estar, né? Nem que seja uma vez por dia, a gente sai disso, a gente espirra, a gente se estressa, fica com falta de ar, o coração bate mais rápido, a gente bate o dedinho no pé do sofá, e aí esse conceito de saúde vai pelos ares, né? Uh, foi, um conceito, foi um conceito que foi evoluindo também ao longo do tempo. Para mim, eu considero um marco foi a influência das discussões sociais, principalmente da Conferência de Alma-Ata, lá na República Socialista do Cazaquistão, em 77, 78, e discussões que foram sendo desenvolvidas paralelamente no Brasil, que passaram a considerar a saúde um processo de busca por um estado de bem-estar. A saúde não é esse estado, não é esse estágio, esse nível pronto, está tudo perfeito, mas a busca por isso e não isoladamente. A saúde está ligada, relacionada a diversos outros fatores. Então é um conceito intersetorial. E aí vem a discussão principalmente desse bloco socialista, as discussões sociais, que a saúde está muito ligada à desigualdade social, ao trabalho, à moradia, à alimentação, ao lazer, e a diversos outros aspectos. Não tem como ser saudável passando fome. Você pode até não ter doença, mas se você passar fome, você não é saudável. Não tem como ser saudável sendo explorado no trabalho, trabalhando mal.
não tendo descanso semanal e nem opção e oportunidade de ter lazer, não tendo cultura, não recebendo educação. E para mim é um conceito que eu gosto, é amplo e eu acho que mais realista. Sim. O que, que a senhora acha? Nossa, enquanto você foi falando, eu fui pensando num tanto de coisa. Zé Renato, nós temos uma alma coletiva que repete a relação senhor-escravo. Então, nos meus últimos textos, eu acabo sendo repetitivo, mas eu acredito que uma das nossas funções é a conscientização da, tanto individualmente, quanto de grupo, quanto até de comunidade e humanidade. Nós precisamos nos conscientizar de movimentos, às vezes inconscientes, que nós temos, e nesses movimentos nós atraímos muita doença, muito sofrimento para a nossa realidade. Se nós vivemos numa nação que precisa se reconciliar em relação a esse movimento senhor-escravo, nós temos escravos que não têm comida, não têm moradia, mas nós temos escravos de elite, que trabalham um volume de horas que eu não sei nem falar. Uma pessoa que trabalha constantemente 16 horas por dia, se você for pensar, ela está saudável, ela tem saúde. Alguns insistem em provar minha produtividade, minha produção é tal. Mas espera aí, você é uma máquina? Para quê? Qual que é o objetivo de estar nos sistemas nos quais nós nos inserimos? Preste atenção. Se eu não tiver essa consciência de autoconhecimento, autoamor e autocuidado, que eu pense no Sistema Único de Saúde. Porque, Zena, se você considerar que eu estou na UFA há 19 anos, muitas vezes eu fiz uns movimentos comigo e conversei com a administração, com a minha chefia. Eu falei assim: tem um pouquinho de paciência comigo. Eu estou passando algumas situações que eu preciso ter um pouquinho de cuidado comigo para que eu não precise me afastar. Porque, por exemplo, eu já tive sintomas de depressão e de pânico. As pessoas não imaginam que eu sou uma pessoa barulhenta, eu sou uma pessoa aparentemente alegre. Eu sou alegre mesmo. Mas isso não significa que eu estou nesse estado de alegria o tempo todo. Então, essa autoconsciência até desonera o sistema de saúde. Eu não, eu às vezes tenho os meus sintomas, aí eu faço, por exemplo, uma meditação em vez de eu tomar um remédio. Eu faço, por exemplo, o yoga, né? Eu não estou dizendo que não tem que tomar remédio, tá? Cada caso é um caso. Eu não estou aqui para ditar e para direcionar a vida de ninguém, porque eu mesma sou uma eterna aprendiz. Mas eu quero dizer que o autoconhecimento, o autoamor e o autocuidado nos permitem fazer escolhas melhores no plano individual, no plano do grupo. Por exemplo, Instituição Universidade Federal de Uberlândia, se você for olhar meus afastamentos, foi um parto, uma cirurgia que eu precisei fazer e um pós-doutorado. Percebe? Eu estou até razoavelmente ativa há 19 19 anos. anos. Uhum. E são 30 anos, eu tenho 30 anos de magistério, Zé Renato. Antes de eu ser professora na UF, eu já era. Então, assim, a autoconsciência, o autocuidado e esse cuidado com a saúde permite transitar de uma forma mais leve em todos os sistemas que nós integramos. Quando você foi falando, eu fui pensando nisso tudo. Só que as pessoas ainda, muitas pessoas, acham bonito, né? Se orgulham de trabalhar 16 horas no dia, 20 horas no dia. Renata, eu, para mim, com todo respeito, mas eu acho que nós precisamos ter um pouquinho mais de amor e identificar esses processos para que a gente possa fazer a dosimetria, a razoabilidade. Essas dimensões que você falou, Shirley, eu sou filha do José Antônio da Vera. Eu sou esposa do Hernani. Sou mãe do Vitor e do Vinícius, sou tutora do Spike, sou professora na Universidade Federal de Berlândia, sou agente voluntária de saúde mental, ativista da campanha Setembro Amarelo. Eu falei algumas coisas, eu não sou só mãe, não sou só professora da UF,
não sou só dançarina de dança cigana. Tudo isso me integra e tem importância na minha vida. Então, uma pessoa que trabalha isso tudo, e a convivência com a família, e o descanso, e o lazer, que hora que ela está respirando e olhando para ela. Isso é saúde. Isso tudo integra o conceito de saúde, sem dúvida. E como você gosta dessa abordagem sistêmica, eu também gosto, é, eu acho que tem uma grande relação. Isso que você estava falando, a gente está inserido num grande sistema, né? Uma grande teia. E o Sistema Único de Saúde é talvez a materialização disso. É uma forma da materialização disso. E quando a gente adoece ou se deixa adoecer, de certa forma, nós estamos atingindo a vida de milhões de outros brasileiros, porque a gente vai onerar esse sistema, né? A gente vai receber uma atenção do Estado. Então, com certeza, cabe a nós sempre buscar saúde, nos mantermos saudáveis, e cabe ao Estado como um todo garantir essas condições mínimas para todos, seja para nós, que acho que de certa forma estamos numa condição mais privilegiada, mesmo que a gente trabalhe mais, seja para os mais pobres, que muitas vezes não têm escolha, que têm que se submeter a condições indignas de vida, trabalho, moradia, alimentação, e inclusive seja para pessoas de mais alta renda, que também precisam se preservar. Adoecer, uma pessoa que adoece atinge a sociedade toda, né? Adoece, de certa forma, a sociedade toda. E o coronavírus O serve que para provar me, isso. o que me veio também, o cuidado dos profissionais de saúde. Eu tenho verdadeira devoção pelos profissionais de saúde, tanto física quanto mental. Os médicos, os profissionais psi, os fisioterapeutas. Mas muitas vezes, eu estou te falando um caso concreto. O profissional da saúde atende 12 horas e não faz um exercício físico. Ele atende 12 horas e às vezes a coluna dele está toda desalinhada. Ele atende 12 horas, mas não frequenta uma psicoterapia. Quem cuida do outro precisa se cuidar com muito carinho. Então, assim, profissional da saúde, todos nós que lidamos com o público, nós temos que nos cuidar, porque esse contato, ainda que muito prazeroso, que muito dignificante e que seja tão rico de aprendizado infinito, ele onera muitas vezes a nossa psique, a nossa alma, o nosso emocional e o físico. Eu converso muito, né, Zé Renato? Toda vez que eu sou atendida por um médico, um fisioterapeuta, converso muito com eles e tenho verdadeira devoção, gratidão muito grande. Mas eu sinto que eles precisam muito olhar para a própria saúde. Né? Eu lembrei disso aqui agora e resolvi falar. E sobre a distribuição de medicamentos? Conta aí para nós. Zé. Só dar um oi pro pessoal que foi entrando. Muita gente conversando aqui. A Eline, a minha amiga do mestrado, obrigado por estar assistindo. Minha prima Valéria, obrigado por ter entrado. Calixto Ferreira, Guiar Advogados. Murilo, meu veterano do mestrado, grande. Abatênio. Abatênio. O Alex, já tinha conversado. Vanessa. E eu não sei mexer com isso aqui direito, tenho medo de tirar. Léo, Daniela, Maria Fernanda, todo mundo que entrou, se eu não falar o nome, sinta-se contemplado. Maria Clara, profissional da saúde, aqui mandando uma risadinha, se sentiu uh, contemplada pela sua fala, Shirley, tenho certeza. Importante. Então, sobre o fornecimento de medicamentos. Uh, a grande revolução em matéria de saúde aqui no Brasil, sem dúvida, foi a Constituição de 88, mudou tudo. Antes a gente tinha um caráter contributivo, a saúde no Brasil era igual ao INSS, recebia atenção quem pagava, né? Com a Constituição de 88, a saúde se tornou um direito fundamental e um direito de todos e dever do Estado. Gratuita, pública e universal e integral.
todo mundo no Brasil, inclusive estrangeiro não residente, inclusive quem não paga imposto, criminosos, pessoas presas, quem nunca contribuiu com um centavo para o governo tem direito de receber essa assistência. A Constituição foi revolucionária quando fez isso, mesmo com todas as consequências, né? É óbvio que isso geraria um grande ônus financeiro para o Estado, mas foi uma escolha do Constituinte. Colocar a saúde como o direito à saúde como a irmã mais querida do direito à vida, no pedestal, ali na prioridade dos objetivos, das metas da Constituição. E junto com essa consagração do direito à saúde, que em poucos artigos e de forma genérica, ampla, a Constituição previu a criação do Sistema Único de Saúde, que talvez tenha sido a grande jogada do Constituinte, né? Previu o direito à saúde como um direito fundamental, mas não só de forma abstrata, né? Como uma norma programática, né? Lembrando lá das aulas de constitucional, uma coisa que vai acontecer lá para frente, mas algo que não vai ser implementado agora, que vai ser com a criação do SUS. E por isso que o SUS, mesmo com todos os seus defeitos, é tão importante. E pouco tempo depois, menos de 2 anos depois, vem a Lei 8.080, que cria o SUS. E aí a gente entra no tema da live. Entre os diversos objetivos do SUS, ele prevê, em seu campo de atuação, assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. Eu adoro isso. O SUS vai fazer tudo. Vai fazer consulta, vai fazer cirurgia, vai atender, vai vacinar, vai prevenir, mas o SUS também vai garantir uma assistência terapêutica integral, que significa inteira, do começo ao fim, inclusive farmacêutica. E com farmacêutica a gente lê. A própria lei explica depois. Significa dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde. Ou seja, como a gente bem sabe, né? Dessa vez não foi uma lei para inglês ver, não foi o migué estatal, o migué do direito, mas o constituinte, depois o legislador, entenderam levar isso a sério. E para existir saúde, não basta internar, fazer exame, fazer cirurgia. As pessoas precisam tomar medicamentos, precisam de acompanhamento integral e da melhor forma possível. Tá indo tranquilo? Tá dando para acompanhar, Shirley? Pessoal, quer Tá, tô falar? adorando, tô anotando umas coisas enquanto isso. E outra questão que eu gosto bastante é que logo depois, se espelhando na OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil criou a RENAME, a Rede Nacional de Medicamentos Essenciais. E para mim é outro marco quando a gente fala em medicamento e direito à saúde. A RENAME, que é definida como um instrumento básico de racionalização no âmbito do SUS, que define a lista de medicamentos disponíveis no SUS para atender as necessidades de saúde prioritárias da população brasileira. Ou seja, no meu entendimento, o RENAME vem com 2 objetivos principais. O primeiro, né, muito legal para todo mundo, que é disponibilizar uma lista de medicamentos essenciais que toda a população tem que ter acesso, que não dá para viver sem. Que são medicamentos eficazes e seguros, registrados na Anvisa e que atendem a maioria da demanda de saúde da população. Mas não só isso, é uma via de mão dupla. O RENAME também vem como critério de racionalização do SUS e das despesas de saúde do governo federal. Ou seja, para conter gastos, para deixar os gastos mais racionais. O Estado não vai gastar ao Deus dará, não vai dar qualquer remédio e da forma como o paciente pediu, ele vai ganhar. O médico prescreveu, o paciente vai receber qualquer medicamento, de qualquer forma, qualquer dosagem, de qualquer custo. Não, o RENAME ele apresenta critérios racionais para isso. E ele é atualizado periodicamente, mais ou menos a cada 2 anos, trazendo novos insumos, excluindo alguns que
estão obsoletos ou que não apresentam mais eficácia e segurança. E só para ilustrar, a nossa última atualização foi desse ano, Rename 2020, ainda com o ministro Mandetta, e traz uma lista com 921 medicamentos e insumos. Bastante, né? Nossa Senhora. E eu dei uma, antes de vir para a live, eu abri, dei uma olhada, só para vocês verem. Desses 921, a gente tem vários ah, medicamentos. Por exemplo, alguns que estão na moda agora, a cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina, a azitromicina, estão lá também, são medicamentos essenciais. A dipirona é um medicamento essencial, a nossa famosa Novalgina. A fluoxetina, um dos antidepressivos mais consumidos no mundo. O clonazepam, o famoso Rivotril, está lá também. Entre tantos outros. Se alguém tiver curiosidade, dá uma olhada lá depois. E comentando isso tudo, depois a gente vai mudar de assunto, mas só para vocês todos entenderem que a saúde no Brasil, o direito à saúde, é levado muito a sério. Por mais que se fale muito mal do SUS, por mais que se fale que no Brasil a saúde pública não funcionam, a gente está caminhando, porque é algo jovem ainda, começou na Constituição de 88. É uma pessoa de 32 anos, é um jovem, e tem muito que evoluir, né? É um direito, um sistema e instituições muito jovens que têm que amadurecer. Mas eu acho que nesse pouco tempo a gente já fez muita coisa. E vejam também que nós estamos cada vez mais caminhando para a racionalização e para a instituição de critérios práticos, eficazes. E aí vem, né, o que eu quero que você fale depois, que prezem a moralidade e a eficiência para funcionar direito, para atender as demandas da população, mas para não onerar excessivamente o Estado, para conter gastos, para agir de forma racional, eficiente, moral, etc. Eu quero falar só uma coisinha, Zé. Aí nos comentários tem um formulário Google para quem quiser certificado como ouvinte, tá? Desse nosso encontro como palestra, porque agora esses certificados também têm sido importantes, não é verdade? Eu Tem vou aí ganhar um um também. formulário nos comentários. E aí, se alguém não conseguir pegar esse formulário, também pode me pedir pelo WhatsApp, eu passo para você depois. Eu pego com os nossos queridos mestrandos que estão me ajudando. Eu também passo assim. Obrigada, André. Né, Zé? Nossa, Zé, enquanto você falou, eu anotei um tanto de coisa. Política pública se faz com a participação, colaboração de todos. Se eu pensar que a função pública, a atividade daquele que maneja interesse alheio, em qualquer função, qualquer atividade que eu esteja no exercício da função pública, eu preciso ter consciência de que os destinatários dos meus atos são vários sujeitos, muitas vezes indeterminados. É a coletividade. Então, eu preciso ter uma série de cuidados. Eu acho que todo agente público é um ser humano muito corajoso, que apesar de todas as suas limitações, se coloca num lugar de receber tantas críticas, de lidar com tantos desafios e de poder responder em tantas instâncias. Enquanto José Renato, sujeito particular, José Renato Rezende, pode pegar o dinheiro dele e fazer tudo que for lícito com aquele dinheiro. O José Renato, como um gestor no SUS, vai ter que prestar contas de toda a sua movimentação, podendo responder em relação a isso, tanto administrativa quanto civilmente, quanto criminalmente. Administrativamente, processo administrativo podendo perder cargo. Civilmente, dever de indenizar e improbidade, que é uma ação
muito dolorosa, que tem consequências muito profundas na vida dos destinatários dessa acusação, ainda que o teor da acusação não tenha sido provado. Nós sabemos de casos de pessoas que entram num gatilho de tristeza e depressão em razão de certas acusações. Por isso, a acusação precisa ser muito consciente também. Tem que ter justa causa, né, Zé Renato? Não posso sair, não gosto do Zé Renato, vou falar que ele fez alguma coisa. Isso é muito sério, porque nós estamos lidando com seres humanos que têm dignidade, que têm sentimentos, que têm família, que têm uma vida. Então é muito importante. É preciso cumprir o papel? Sim. Existe o princípio da sindicabilidade, dever de todo agente público, de todo aquele que tem contato com o exercício da função pública, de comunicar algo que lhe pareça irregular. Mas essa comunicação precisa ser muito consciente, muito responsável. Olha a importância do autoconhecimento para tudo, para determinar impedimento, determinar suspensão e até para transmitir a notícia de que alguém teria cometido um suposto ilícito. Isso é muito importante. É preciso separar os meus emaranhados, né? E tem um texto muito bonito do Sam Stosh sobre isso. Eu sou repetitivo, mas porque eu acho que nós ainda temos muito que aprender nessa área. Muitas vezes a Shirley, que dá vida à agente pública, que eu chamo na aula de 135, que são os três primeiros números da minha matrícula no CIAP, muitas vezes a Shirley precisa se cuidar melhor para que a 135 tenha uma atuação mais limpa, no sentido de desemaranhada, de manter o distanciamento. Nessas questões de saúde, Zé Renato, como que mínimo existencial e reserva do possível. Muitas vezes o Poder Judiciário determina a criação, a existência de um leito para alguém. E os leitos estão todos ocupados. O que você vai fazer com aquelas pessoas que estão lá nos leitos? Você vai decidir quem é que vai ficar sem cuidado? É muito desafiante. Ainda bem que existem pessoas que têm a coragem de lidar com temas tão desafiantes como a saúde no nosso querido Brasil. Nossa, o que eu pensei aqui? Eu acho que era isso que eu queria falar. Você quer que eu fale dos princípios agora ou você quer partir para outra abordagem? Eu fico aliviado a gente tratar isso no campo científico, porque eu penso que a responsabilidade de juízes, promotores, advogados, gestores da saúde que têm que lidar com esse tema, Deus me livre. Uma responsabilidade que eu não queria ter. Eu também eu prefiro atuar de outra forma, como voluntária na saúde mental e como professora, eu também acho que cada um tem o chamado, a vocação para determinada função no sistema. E eu admiro e reverencio aqueles que têm coragem, vou repetir, né? Por exemplo, tivemos agora a eleição para reitor na UF. Alguém para comandar uma instituição da dimensão da Universidade Federal de Berlândia é alguém de muita coragem. O Coragem. que é coragem? É a força do coração, né? Começa com cœur em francês, que é coração, é a força do coração. Eu não tenho essa força do coração, não. Eu costumo não querer entrar nessas funções de gestão, mas muitas vezes eu sou obrigada em decorrência dos deveres funcionais. E aí eu vou e peço sempre à vida que me mostre a melhor forma de servir aos destinatários das minhas decisões. Gosto muito de te ouvir, Shirley. Eu agradeço, também adoro te ouvir, Zé. Então, eu vou falar dos princípios ou o que você vai falar sobre a distribuição dos medicamentos? Posso comentar uh, uma tendência dos tribunais, antes de você falar dos princípios, que eu acho que vai. Maravilha! Comenta, tô adorando te ouvir. Que eu acho que vai ser interessante. Aí, pessoal do direito e outras áreas, vocês já devem ter ouvido falar
não sei se conhece a expressão, que é a judicialização da saúde, que é algo Sim. que tem ocorrido muito no Brasil, principalmente depois da Constituição de 88, principalmente depois de alguns... Aí, citando a professora Candice, que não está nos assistindo, mas aprendi isso com ela, é, principalmente depois da epidemia de AIDS no Brasil na década de 90. Aconteceu um boom de ações de saúde. As pessoas que contraíram o HIV não tinham dinheiro para custear o tratamento com os coquetéis, que era muito caro. Muitas vezes o governo não dava e houve alguns casos paradigmáticos de pacientes soropositivos que entraram na justiça pedindo, por favor, Estado, nos dê esses medicamentos ou nós vamos morrer. E foi favorável. Ah, salvo engano, chegou no Supremo. Os tribunais deram ganho de causa e determinaram que o Estado custeasse o tratamento completo desses pacientes. Hoje em dia é algo comum, mas foram decisões que serviram de precedente, de referência para que nós temos hoje. E muitas vezes, acredito que a maioria de vocês já ouviu falar, pessoas que precisam de algum remédio, de uma prótese, de leito, entram na justiça e, às vezes, com a liminar em um dia, em poucos dias, em uma semana, conseguem um tratamento completo e muitas vezes maravilhoso que realmente salva a vida dessas pessoas. É, Só um comentário pessoal. Eu, como advogado, já tive o prazer de advogar em ações assim. Não foi contra o Estado, foi contra instituições particulares, mas que fez toda a diferença na vida do meu cliente, que era um paciente que ia entrar num estágio de grave perigo de morte se ele não recebesse uma assistência imediata. E a gente conseguiu eliminar muito rápido. Então, apesar de todos os problemas da judicialização da saúde, é algo importante. E vi um comentário do professor Ingo Sarlet, que por mais que isso seja problemático, que onere o Estado, às vezes da coletividade para dar para uma pessoa só, é direito de todos, também é um direito fundamental o acesso à justiça, que o judiciário aprecia a lesão ou ameaça de lesão a direito, né? Então, sempre vai ser uma prerrogativa de quem se vê ameaçado, vê sua vida ameaçada, lutar por ela de qualquer forma. Mas, enfim, o comentário que eu queria fazer é que, de um tempo para cá, principalmente desde 2018 para cá, eu vejo que os tribunais, o STJ e o STF, estão tentando afunilar essas ações que buscam tratamento, medicamento, seja lá o que for, estabelecendo critérios para que eles sejam concedidos. Por exemplo, para quem entra na justiça pedindo um determinado remédio, os tribunais vão analisar e vão ver, cumpriu esses 3 critérios, pode ser que a gente conceda. Não cumpriu, você não terá o direito. Por exemplo, na minha pesquisa de mestrado, como eu comentei, eu pesquisei o canabidiol e a maioria absoluta das ações eram de pessoas pedindo que o Estado pagasse o canabidiol para elas, que elas não conseguiam custear sozinhas. Aqui no Tribunal Regional Federal da primeira região, que contempla nosso estado de Minas Gerais, os critérios que eu encontrei foi o pedido do fármaco, do remédio, deve ser lastreado em dados técnicos do médico do paciente ou de médicos da rede de saúde, que atestem a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, não pode ser outro, tem que ser aquele. Confirme a inexistência de outra substância eficaz ao tratamento, sem genéricos, sem similares. Apontem a atual situação clínica do paciente e o grau de evolução da doença, bem como a demonstração nos autos da hipossuficiência financeira do paciente. Isso é bem interessante porque a nossa Constituição garante a saúde a todos. Não existe, até agora, legalmente, né, na Constituição ou na legislação, nenhuma regra que diga só vai receber o medicamento quem é pobre, quem não tem dinheiro. Mas os tribunais estão exigindo isso. Já em 2018, o STJ exigiu que fosse apresentado também a comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficiência
dos fármacos fornecidos pelo SUS. Novamente, é só esse remédio que funciona. Aqueles 921 do SUS não vão resolver a situação. Também a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito. Mais uma vez, o paciente tem que ser pobre. E a exigência de registro do medicamento na Anvisa. Ou seja, não valem medicamentos que não foram registrados. E o Supremo vem depois, agora em 2019, batendo nessa tecla de novo. Tem que ser medicamento registrado. Caso não seja registrado, tem que ser um pedido na Anvisa, que há mais de 120 dias não foi julgado pela Anvisa. Aí pode ser que se autorize um medicamento não registrado na Anvisa. Ou seja, continua sendo aberto. Acredito que, na maioria dos casos, os tribunais, os julgadores trabalham com base no princípio do indúbio pro vita. Na dúvida, a gente vai conceder o medicamento. Se houver um sério risco de morte ou de dano irreparável, a gente vai conceder, mas esses critérios devem ser observados. E aí minha pergunta para a professora Shirley é: como o estudo se relaciona com a eficiência e a moralidade na administração pública? Aliás, o que é a moralidade e a eficiência, professora Shirley? Zé Renato, você vai falando e eu vou pensando. Direito fundamental, direito social, direito de todos. Mas o Estado brasileiro é um Estado doente. Por quê? Porque, como nós já falamos aqui nessa live mesmo, nós dois já conversamos sobre isso. Quem dá vida ao servidor é o ser humano. Se nós, seres humanos, que damos vida aos agentes, não praticamos o autoconhecimento e o autocuidado, como que vão ser, como serão as nossas atuações? Então eu vejo, apesar de ter uma alegria e um orgulho enorme de servir numa instituição federal ao povo brasileiro, eu vejo o Estado brasileiro como uma entidade muito adoecida, que tem muitos pontos de vazamento de recursos. E eu não digo só recursos financeiros, eu digo recursos, tudo aquilo que envolve. Você lembra da tal da equação da energia administrativa? Eu coloquei lá no princípio da eficiência, quando eu coloco no roteiro e escrevo nos artigos também. Recurso administrativo não é só dinheiro, não é só a sede onde a administração funciona. Nós temos os recursos humanos, nós temos os servidores que estão designados para aquela atuação. Nós temos o tempo, nós temos as perdas e os ganhos nesse processo todo. Então, assim, a energia administrativa é muito mais do que só o dinheiro que o poder público tem. E como que fica esse uso diante de tanto adoecimento de nós humanos que damos vida aos agentes públicos e com o consequente adoecimento do Estado, tanto o Estado brasileiro quanto o povo brasileiro, que ainda se move nessa dinâmica de senhor escravo, que tem uma autoestima às vezes muito baixa. E aí, quando eu não estou no meu lugar no sistema, a tendência de atrair emaranhamento é muito grande. Então, vamos lá, como é que fica? Vamos falar um pouquinho de eficiência e um pouquinho de moralidade. O que é eficiência? Igual o conceito de saúde, você falou, é o bem-estar completo e total. Então, ninguém tem saúde. Mas é uma busca constante desse autocuidado pelo autoconhecimento. E aí, muitas vezes, em vez de eu tomar um clonazepam, eu vou tomar um floral. Não estou falando para ninguém interromper tratamento. Por favor, eu não sou médica, eu sou apenas uma entusiasta dos meios que a vida e a própria natureza disponibilizam para nós, tá? Então, não estou falando para ninguém suspender medicamento, por favor.
Então, o que é saúde? É uma busca constante do autocuidado pelo autoconhecimento. O que é eficiência? É uma busca constante do melhor resultado possível diante das circunstâncias disponíveis. O que eu tenho agora como meio de lecionar nesse período? Os meios virtuais. Muitas vezes nós sabemos que nos meios virtuais as pessoas assim não estão verdadeiramente presentes. Mas nos meios presenciais era assim também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha parte da melhor maneira possível com o que eu tenho disponível. Então, nós vamos passar de casa em casa, conscientizando a população sobre a necessidade de tomar providências para prevenir e combater o mosquito que transmite dengue, chikungunya e qualquer outro? Zika. Zica. Se eu tenho 3 agentes, um está com dor na panturrilha, o outro está mancando, o outro está com dor na coluna, é o que nós temos. Vamos com esses 3 agentes e vamos fazer o melhor possível. Eficiência, para mim, então, é preciso. O administrador público precisa olhar para a realidade, ver o que ele tem disponível e fazer o melhor possível. Vai errar muitas vezes, mas vai aprender com os erros. Agora, para eu ser eficiente, eu preciso da moralidade no sentido de ter honestidade, boa fé. E aí, o significado de moralidade na administração, para mim, envolve 2 conceitos. O primeiro é o distanciamento, a impessoalidade, aquela metaposição de quem consegue fazer o que é preciso independentemente de quem está envolvido. Isso é moralidade, é lidar com a coisa pública como pública e não como propriedade minha. Eu preciso sair do patrimonialismo, daquela confusão do público e privado. Se eu chegar, por exemplo, Renato, lá na UF, gritando, falando que eu não dou aula às 8, não dou aula, na época que tinha aula 7h10 e aula no sábado, eu não dou aula 7h10. 7h10, não dou aula sábado. Entendeu? Zé Renato, isso para mim, vai de colisão, é choque com a eficiência e com a moralidade. Mas aí eu preciso me conhecer, me cuidar, para ter uma atitude madura. É outra coisa que eu bato muito, adultecer. Mundo adulto, a ação tem consequência. Eu preciso saber que o mundo não gira ao meu redor. E eu posso até dar birra na minha casa, mas no serviço público é preciso que eu tenha em mente sempre os destinatários da minha atuação. Então, eficiência e moralidade no exercício da função pública envolve amadurecimento do ser humano que dá vida ao agente público, que passa pelo cuidado dele com a própria saúde, o autocuidado e o autoconhecimento. Né? Então, nesse sistema todo, com pouco dinheiro, muitas necessidades, muitos vazamentos, tá? Muitas vezes os necessitados são aqueles que deram causa. Por exemplo, não cumpriram as medidas lá de não manter entulho, não manter água parada, e aí procuram o sistema de saúde porque contraíram aquelas doenças que o mosquito transmite. E aí? Ele mesmo deu causa e ele mesmo procura ajuda. Eu vou negar ajuda? Não posso negar. Mas suponhamos que vários deram causa e vários precisam de ajuda e eu tenho uma limitação de leitos, como é o caso agora na pandemia. Muitos de nós não estamos tomando os cuidados necessários de isolamento, de uso da máscara, de uso do álcool em gel. E aí? Não vai ter lugar para todo mundo. Impossibilidade material. Como que resolve isso? É falta de eficiência da administração? É falta de moralidade? Muitas vezes não. Porque como a situação é muito nova, eu acho que está todo mundo, Zé, muito estressado.
Está todo mundo lidando com circunstâncias inusitadas. E aí nós estamos muito na tentativa e no acerto, inclusive nessas medicações, né? Cloroquina, hidroxicloroquina, fala o nome, tem mais uma outra aí. A Cada dia surge ivermectina, uma. citromicina. Isso, cada dia surge uma nova possibilidade mágica que eu nem sei se é possibilidade, eu nem sei se é mágica, tá? Porque é tudo muito recente. E aí, para lidar com isso, eu lembro das lições de ciência política no ciclo básico em 1991 na Fafiche, na UFMG. A professora Fátima Anastasia, irmã do Anastasia, falava sobre Hannah Arendt. Eu nem sei se fala assim. Amas a incerteza e serás democrático. Ou seja, aqui no Brasil, o que mais nós temos é incerteza. E aí é preciso conseguir trabalhar de alguma forma com essas incertezas. Eu não sei se eu falei, né, dos princípios, acredito que eu tenha falado, e é um grande desafio. Zé, nós temos alguns minutos ainda, eu acho que nós temos uns 5 minutos. O que você gostaria de falar como conclusão dessa nossa conversa de hoje? Uai, primeiramente perguntar se quem está aí ouvindo, assistindo, tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário. A gente vai conversando, se alguém falar, a gente comenta, tá? É um prazer, quem quiser falar, é legal saber que vocês estão gostando, estão entendendo, né, Shirley? Sim, 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 sim. E quando você estava pensando, você foi falando disso um pouco, mas me veio uma outra questão. Você acha que, eu sei que são princípios da administração pública, mas de certa forma é um dever do administrado também, do cidadão, a contribuir com a eficiência e com a moralidade da administração, ou ele mesmo se comportar da forma mais eficiente e moral possível. E, meu exemplo, é ah, o cidadão que agora tem o dever de evitar aglomerações, de usar máscara para evitar a disseminação do coronavírus e o colapso da saúde pública, ou esse dever antigo que a gente tem de limpar nossos quintais e evitar focos de dengue. Como é que funciona a moralidade e a eficiência para nós, para os administrados? Renato, se você pensar que qualquer política pública precisa da atuação, eu coloquei assim, eu, nós, a família, os grupos sociais, ninguém faz uma política pública isolada de cima para baixo. E aí eu preciso pensar numa maturidade, na cidadania emancipatória. Eu sou adulto ou sou uma criança que fica esperando a salvação vir de fora o tempo todo? Tá? Se eu quero um resultado no sistema, eu sou responsável por colocar no sistema o resultado que eu quero. Então, eu quero que meu aluno me respeite, me trate com dignidade. Eu sou a primeira a ter o dever de respeitar meu aluno e tratar meu aluno com dignidade. Meu aluno, da mesma forma, nós precisamos atuar como adultos e não ficar como criança que espera tudo. A culpa é do governo, a culpa é do Zé Renato, a culpa é da UFO, a culpa é do meu professor. Quando é que nós vamos acordar para as nossas responsabilidades como grupo? O que adianta você cumprir todos os protocolos se eu, como sua vizinha, não os cumpro? Cada um, Valéria acabou de falar, vou repetir. Cada um tem que fazer a sua parte. Cada um é diretamente responsável pelos resultados que estão postos na realidade. A realidade se faz da atuação de todos nós, como pessoas privadas e como agentes públicos. Tira um print aqui para a gente passar depois. É, Professora, então, acho que já encerrando, né? Acho que o tempo está Eu esgotando. acredito. Eu acredito que sim, faltam 2 minutos para as 11. Eu não sei que horas que nós entramos verdadeiramente, que eu fiquei procurando seu nome, Zé, mas graças a Deus que você achou e pediu. Aí eu autorizei, demorou um pouco, né, para Tranquilo. entrar, mas faz parte. É, Novamente, queria aproveitar para te agradecer, então. Shirley, não tem como agradecer e comentar sem. É automático, é involuntário para mim, sem te fazer um